Como eu disse, hoje nós vamos falar, não tem o que falar. Falar é colocar em prática adoração, louvor. E eu gostaria que você abrisse no Salmo 52, porque Salmos tem muitos segredos, não só em parábolas, mas em Salmos. Tem alguns segredos tão especiais. E no Salmo 52, no versículo 1, eu estou muito presa a Salmos, porque no meu canal, no YouTube, eu estou fazendo a leitura diária. Eu faço devocional pela manhã. São 3 momentos, na verdade. E tem o ao vivo, tem muita coisa. E já faz bem uns 3 meses que eu venho fazendo leitura diária da palavra. E eu estou em Salmos. E então, quando eu estou lendo, né, fazendo a leitura diária, que quem está me acompanhando, está fazendo junto comigo, quem vê parece que eu estou só lendo, não, eu estou recebendo. Então, o Salmo 52, o Senhor, Ele fala um grande segredo para nós. Na verdade, Salmo 53. Salmo 53, versículo 2. Por causa do 2, que é o versículo 2, é a mente acelerada. Salmo 53, versículo 2. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens. E aí? Ele está olhando agora para você. Eu não sei como é que você lê a Bíblia. Você lê assim, leitura, é um livro? Não, eu leio assim, vivendo. Ei, Deus olha para mim. Ele para olhar para mim. Do céu, então fala agora comigo. Do céu, Deus olha para mim. Ah, ficou diferente, né? Deus olha para mim para ver se eu estou entendendo e se eu estou buscando a Deus. Eu coloquei na primeira pessoa para trazer mais responsabilidade para você. Na verdade, Deus busca por adoradores. Será que Ele acha adoradores aqui? Então Deus busca por adoradores. Então do céu, nessa última geração, em que tudo está acontecendo, não tem um dia que não está acontecendo. Você já viu que tudo é demais? O frio é demais, o calor é demais, as guerras são demais, a perseguição aos cristãos está demais, a perseguição aos judeus está demais, a confusão está demais, a insegurança está demais, o ataque às famílias está demais, está tudo demais. E a gente tem que aguentar firme. Tem que aguentar firme, porque ele avisou a gente: olha, quando eu estiver chegando, a coisa vai estar feia, mas levanta a cabeça, porque a redenção está próxima. Então quando eu falo, Senhor, eu não aguento mais, eu levanto a cabeça e digo, amém, a redenção está próxima. Mas Ele olha para a gente para ver 2 coisas: se há adoradores. Essa é a primeira. Agora aqui em Salmos fala de 2 coisas: se tem quem entenda e quem busque. Eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender que o céu é de verdade. Eu tenho que entender que o inferno é de verdade. Eu tenho que entender que essa vida aqui é de verdade. E eu tenho pouco tempo para tomar posição, decidir o que eu vou fazer. Se você quiser viver, olha, este ano é o ano da reconstrução. Se você quiser reconstruir a tua vida com Deus, você que acha que já viveu o melhor com Deus, olha, Deus está falando, não, você não tem noção do que eu quero derramar sobre a sua vida. Isso que você viveu já é passado. Então eu quero saber se você está entendendo que eu quero derramar muita unção. Você está entendendo que o mundo está em angústia e agonia, mas o meu espírito, ele está desejoso de derramar sobre aquele que me busca. Buscar a Deus não é só vir à igreja. Buscar a Deus é vir quando está chovendo. Quem ficou em casa é indireta mesmo. Então, buscar a Deus é sair de casa quando está chovendo. Buscar a Deus é sair de casa quando está frio, ou quando você está derretendo de calor. Porque quando que a coisa fica agradável para você sair de casa? A tua casa é muito mais convidativa. Claro que se convidar você para sair para jantar, outra coisa assim, você vai debaixo de chuva, vai debaixo de qualquer coisa. Mas o Senhor está dizendo, eu sou prioridade. Então buscar a Deus é lá na tua casa, não só aqui, mas lá na tua casa, você ter aquela prioridade, o seu devocional, o seu tempo com Ele. E será que você está entendendo o que está acontecendo? Se você está entendendo, você vai entender um outro segredo no Salmo 8. Salmo 8, Jesus conta pra gente um outro segredo. Já viu, né? Que eu estou em Salmo, né? Salmo 8. Aqui
O Senhor revela. O que são os salmos? Salmos são como eles, levitas, cantores, são aqueles que tocam, é aqueles que chegam diante, que têm um dom. Eu digo que Deus tem os seus poetas aqui na terra. Então, pessoas que não recebem, sabe, aquela, não, é a música que vai fazer sucesso. Não, a música que toca o coração de Deus, a música que veio do céu e quando ela é cantada, ela volta para o céu. Eu sou do tempo, e olha que eu não me converti numa igreja tradicional. E não se cantava hinos. A primeira vez que me falaram que tinha harpa, que tinha Bíblia, que tinha... porque eu comprei uma, né? Na minha época, era moda Bíblia com zíper. Quem que teve Bíblia com zíper, querida? Então, era moda Bíblia com zíper. E a maior inovação era a Bíblia que tinha marcação assim, que você acha fácil. Como é que eu vou explicar? Tem até hoje, né? Está escrito ali João, Mateus, e aí você acha fácil. Era meu sonho de consumo. E eu me converti com uma Bíblia assim que eu ganhei da igreja, e o meu sonho de consumo era uma Bíblia com zíper e com marcação, porque eu era nova convertida, eu tinha dificuldade de achar os livros da Bíblia, até que eu ganhei. Gente, eu me achava com aquela Bíblia com zíper. Eu me sentia com ela, sabe? Mas eu me apaixonei não pelo zíper, eu me apaixonei pelo que estava dentro da palavra. E todos os dias eu comia, e todos os dias eu me alimentava, mas eu não tinha esse dom, e não tenho, continuo não tendo, esse dom de receber direto de Deus, palavras de Deus. Eu fui pastora junto com o bispo Bené Gomes, quem não conhece. Ele recebeu uma música incrível, de lá, sabe, que ela é eterna. O que eu queria dizer é que a minha Bíblia, inclusive, tinha inário. E eu falava, gente, o que é isso aqui? Aí me explicaram, são hinos que igrejas tradicionais cantam. Eu me apaixonei por aqueles hinos, eu não conhecia a melodia, mas a letra tocava. Falei, gente, eu quero conhecer. E quando eu fui conhecendo, eles são eternos. Até hoje, estes hinos, se você canta, sabe? Eu amo Amazing Grace, eu amo os hinos tradicionais, porque eles são eternos. As pessoas receberam mesmo de Deus e não era por modismo. E o bispo Bené recebeu uma música, a único que é digno. Quem sabe essa música? Então, sabe como é que ele recebeu? Ele estava buscando muito a Deus, que ele precisava, porque eu era da Sara Nossa Terra, da época do Koinonia, que tinha Kleber Lucas, Alda Célia, dessa época. E o bispo Bené, ele estava buscando a Deus para ter músicas para o Koinonia. O Koinonia era algo inexplicável, de tanta unção, Ludmila Feber. E eu estava no meio disso, não cantando e nem tocando, que seja bem... Eu estava no meio deles, né? E um dia, bispo Bené buscando, e não vinha, não recebia, começou a orar, a jejuar, e ele contou esse testemunho aqui na igreja, um dia que ele veio, e eu vou trazê-lo de volta para ele cantar e contar, mas ele disse que ele sonhou. E ele sonhou que ele estava diante do trono. E diante do trono, essa música foi levantada. E ele ouviu a melodia. E não tinha como. Ele falou, eu vou esquecer. Deus não me deixa esquecer. Ele ouviu a melodia, ele ouviu a letra. Ele falou, eu preciso lembrar quando eu acordar. E quando ele acordou, ele ainda estava com a música. Ele foi correndo para a sala. E ele escreveu a música. E ele gravou a música no gravador que ele tinha. Ele falou, foi a música que eu recebi mais rápido da minha vida, mas não foi minha, foi a autoria do céu, e essa música é eterna até hoje. Canta aí. Cadê os levitas? Hoje eu vou precisar de vocês aqui. Então, como que é a música? Vai. Sério que você vai cantar sentado? Invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
Você cantou porque veio à sua mente. Agora se enxerga diante do trono de Deus. Fecha seus olhos e olha para o trono de Deus. Olha para Ele. Olha para Ele. Não olha para ninguém. Não olha para o teu problema. Não olha para quem está à direita. Não olha para quem está à esquerda. E diga: tu és o único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. 8. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Pode sentar. O segredo está aqui. Se você ler rápido, você vai falar: tá bom, que Deus ama as crianças e Deus ama quando as crianças cantam. Mas esse salmo é um pouquinho mais profundo do que isso. Você já viu uma criança cantando? Eu estava vendo fotos antigas no meu telefone e de repente caí no vídeo do meu neto, quando ele tinha uns 6 anos, ele no carro, ele cantando uma música da Renascer Praise com todo o fôlego, e ele amava aquela música que há poder no sangue, mas não é a tradicional, e ele amava aquela música, porque ele tinha alguns espantos noturnos, e eu colocava essa música, e ele se acalmava, e a presença de Deus invadia o quarto dele. Então essa música entrou muito profunda no coração, e ele cantava com todo o fôlego lá no carro. Aí eu fiquei pensando, ele tinha 6 anos, 5, 6 anos. E se eu pedir agora para o adolescente cantar no carro? Canta, Mário. Se ele cantar, porque eu estou pedindo, vai ser com vergonha. Então, quando você, sabe, Jesus disse que se você quer entrar no reino dos céus, você tem que ser igual criança. Eu fico, sabe, incrível como que você canta louvores à meia boca. Sabe, louvor, adoração, tem que ser com intensidade. Fala comigo, intensidade. O céu não canta meia boca, não. Sabe, uma coisa que o bispo Bené falou é que os anjos cantavam em alta voz. Os anjos cantavam com todo o seu fôlego. E a gente canta meia boca. Não importa se você é afinado, se você é desafinado. Para Deus, Ele ama ouvir a tua voz. Ele busca para ver se você está entendendo que Ele quer te ouvir. Se você está entendendo que Ele busca por adoradores. Então agora leia diferente. Esse é um salmo de guerra, querido. Está falando que do louvor vem força. E essa força faz calar o inimigo, faz calar o adversário. Você não está entendendo isso? Leia de novo. Da boca de pequeninos. Fala para Deus: eu quero ser esse pequenino. Eu quero ser essa criança inocente. Eu quero ser essa criança que depende de ti. Eu quero ser essa criança que não tem vergonha. Põe a criança no meio do karaokê. Ela não tem vergonha se ela é afinada, se ela não é afinada. Ela quer brincar, ela quer fazer, ela quer ser ouvida. A criança não tem vergonha. Quem tem vergonha é você, quando vai ficando um pouquinho mais velho. Você fica mais seletivo, você fica mais criterioso. Com Deus não tem critério, não. Com Deus você tem que ser intenso. Fala comigo, intenso. Hoje eu escrevi lá que a gente tem um grupo onde coloca as coisas do culto. Eu falei: eu preciso dos levitas, porque hoje eu preciso que todo mundo seja intenso. Intenso, isso aqui é um salmo de guerra. Quando você for intenso, quando você arder em adoração, o inimigo cala lá na tua casa. Ele cala onde quer que você esteja, aonde quer que ele esteja mexendo na tua vida. O vingador e o inimigo se calam. Leia de novo comigo. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste o quê? Força. Que tipo de força? Para derrotar o inferno. Para derrotar o inferno. E isso não é criança de peito, não. É você que acabou de se converter. Quem tem 6 meses de conversão, quem tem 1
1 ano de conversão? Quem tem 2 anos de conversão, levanta a mão. É você mesmo que o Senhor está falando. E que tem 400 anos de conversão, levanta a mão, meu filho. É você mesmo que Ele está falando. Volte a ser criança, para você ter força na tua adoração. E Ele diz aqui, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer, fala bem alto, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Então levanta a tua mão e declara: o meu louvor, a minha adoração vai fazer o inimigo emudecer, o vingador emudecer, porque da minha adoração vem força. Amém? Eu vou mostrar um adorador para você. 2 Reis, capítulo 19. É um grande adorador. Gente, eu gosto tanto do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 19. Ele era intenso em tudo que ele fazia, até quando ele errava. Mas ele acertava mais do que ele errava. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Ezequias, chegou o dia mau para a vida de Ezequias. Imagina, você é responsável pela nação, e a nação está vivendo o pior momento da sua vida. O inimigo que ninguém conseguia fazer derrotar, ninguém, absolutamente ninguém, era Senaqueribe. Ele vinha e derrotava. Onde ele entrava, ele derrotava. Esse inimigo, Senaqueribe, cercou a cidade, e ele cercou com vontade. Ele não se deu nem ao trabalho de ir. Ele mandou mensageiros para apavorar. Sabe quando o inimigo, ele conhece a fraqueza da gente? Ele não se dá nem ao trabalho dele ir pessoalmente. Ele manda mensageiros, porque ele sabe que o medo vai te dominar, a tristeza vai te dominar, a angústia vai te dominar. Você está concordando, né? Eu estou falando, é verdade. Não, fala, não, eu não vou me deixar dominar pela tristeza, não vou me deixar dominar pelo desânimo. Mas o povo estava. E então ele nem se deu o trabalho de ir. Ele disse assim: olha, diga para aquele povo que eu vou acabar com eles, que eles não acreditem no rei Ezequias, eu vou destruir. Agora eles podem negociar comigo que tudo vai ficar bem. E aquele povo acreditou no que o inimigo estava falando. Muitas vezes você acredita no diagnóstico mais do que na palavra de cura de Deus. Muitas vezes você acredita mais no que os seus olhos veem, de que está tudo destruído, e Deus está falando: eu sou o Deus da restauração, eu sou o Deus do milagre, eu sou o Deus da ressurreição. Então muitas vezes a gente acredita naquilo que o inimigo fala, porque é tão lógico, é verdade, ele tem razão. Eu estou cercado, eu estou pressionado, eu não tenho como comprar comida, eu não tenho onde pegar água. Ele tem razão, claro, que os seus olhos físicos estão olhando, você tem razão, mas você tem que levantar os olhos e saber que Deus do alto céu está olhando para você, para ver se tem alguém que entenda que o milagre pertence a Ele. O milagre pertence a Ele, o poder pertence a Ele, a glória pertence a Ele. Então o rei Ezequias, que nem criança, ele não foi rei não. Porque se ele fosse rei, ele ia dizer: eu vou lançar um decreto. Ou ele iria até lá, ele foi para o templo, bateu na porta: Isaías, você está aí? Estou orando. Então eu vim aqui porque olha só. E ele trouxe a carta do inimigo e tudo aquilo que estava escrito. O rei Ezequias não estava se comportando como um rei não. Ele estava se comportando como uma criança que vai até o seu pai. E não era Isaías o pai dele. Isaías, vamos comigo entregar para Deus? Olha, a gente vai entregar a carta que o inimigo deu para mim. Olha, e vamos agora falar com Deus. É linda a oração. Veja se isso não é adoração. Tendo Ezequias, versículo 14 de 2 Reis 19. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, ele leu. E lá estava cheio de ameaça. Então ele subiu aonde? Ficou em casa ou foi para a casa do Senhor? Foi para a casa do Senhor. E estendeu perante o Senhor e orou. Olha a oração dele. Gente, a oração dele não é: Senhor, estou perdido, arruinado, massacrado. Olha, Senhor, a minha situação. Ele até fala depois. Primeiro ele adora. Ele diz, e orou perante o Senhor dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Até aqui só adoração.
Ele estava com todos os problemas. Todo mundo estava com fome, todo mundo estava com sede, todo mundo estava com medo. A ruína estava literalmente às portas. Mas este homem, como uma criança que confia no Pai, ele começou a gritar uma adoração, e essa força dessa adoração fez Senaqueribe calar. A força da adoração fez o acusador ser derrotado por um único anjo que o Senhor mandou. E olha, e ele disse aqui, é claro que ele fala muitas coisas lindas. Ele fala no versículo 16: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Versículo 19: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Essa é uma oração que eu faço sempre. Senhor, que todos vejam que o Senhor é Deus, Deus da ressurreição na minha vida. Que todos vejam que o Senhor é o Deus da reconstrução na minha vida. Que todos vejam que o Senhor faz uma mesa de banquete diante do meu inimigo. Eu não oro outra coisa a não ser isso. Primeiro eu adoro a Deus. Eu começo, sabe, eu pego é claro que sempre eu mudo, com certeza, mas eu amo o Pai Nosso. Eu digo: Senhor Jesus, só me ensinou. Eu tenho que começar a minha oração, não importa o que eu estou vivendo, eu tenho que começar a minha oração adorando. Pai Nosso. Vai. De novo. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha, o Pai Nosso tem problema, eu preciso do pão, livra-me do mal, tem um monte de coisa, mas eu comecei, Jesus ensinou, começa adorando, que a força na tua adoração, começa adorando que cala a boca do inimigo, começa adorando que cala a boca do vingador. E a gente não aprende, a gente começa: Senhor, ninguém lembra de mim, ninguém ora. Se eu não for na igreja, ninguém sente a minha falta. Senhor, tudo de mal acontece na minha vida. Aí você começa a desfilar. Deus olha assim para você: next, próximo, a tua vida eu conheço, mas eu quero saber o que você vai fazer com o que está acontecendo. Você pode? A tua mão pode fazer alguma coisa? Você consegue? Não. Então deixa comigo, eu sou teu pai. Então, como criança, fala: Pai, eu preciso de ti, mas eu quero dizer que eu confio, porque o Senhor é lindo, magnífico, extraordinário, maravilhoso, poderoso. Há poder na adoração. Há poder na adoração. Aí Jesus falou: esse Salmo 8 saiu do meu coração. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Então o Salmo 8, quem é que falou o Salmo 8? Jesus, porque Ele é a palavra. Quem é que entregou para o salmista o Salmo 8? Jesus. Então Jesus disse: bom, então eu vou agora ensinar melhor o Salmo 8. Abre Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Entrada triunfal. Jesus entra. Eu não vou ler desde o versículo 1, porque o nosso versículo está a partir do 14, mas eu vou explicar. Jesus chega em Jerusalém, o maior e mais lindo cumprimento profético acontece. Jesus estava entrando em Jerusalém para entregar a vida por amor a mim, por amor a você. O rei estava entrando. O rei estava entrando de uma forma humilde, em cima de um burrinho, de uma jumentinha. E ali as pessoas não prestaram atenção. Sim, houve um movimento. A multidão, não os religiosos. Os religiosos estavam ocupados. Cuidado, hein? Cuidado para não ser religioso. Religioso fica ocupado em falar mal dos outros. Religioso fica ocupado em ver defeito na igreja. Religioso fica ocupado com coisa que não leva a nada. Mas quem tem um coração como de criança, ela sente
Algo novo está acontecendo, algo novo vai acontecer, algo grande está por acontecer, é um grande avivamento, é a grande glória de Deus, é a grande unção de Deus que vai se derramar, porque a terra vai ser cheia da glória de Deus, da mesma forma que a água preenche o fundo do mar. É a promessa de Abacuque. E a gente acha que nunca vai se cumprir. Aqui também achavam que o que está escrito em Zacarias 9:9, porque Jesus cumpriu o que está escrito em Zacarias, estava já escrito em Zacarias. Mas os religiosos perderam, mas a multidão não. A multidão foi levada pelo Espírito de Deus, pegaram palmas, lançaram as capas e começaram a dizer. A multidão era simples, a multidão era o trabalhador, a multidão não estava com vestes lindas de religiosos, a multidão não tinha o título de sacerdote, não tinha o título de escriba, não tinha o título de fariseu, mas tinha o título de adorador. E então Deus contou com aquele que tinha título de adorador. Quem tinha muito título, ele não pôde contar. E ali aquela multidão começou a dizer: Hosana. Sabe o que é Hosana? Quem sabe o que significa Hosana? Salva-me. Quem precisa gritar Hosana para Deus? Salva-me, Senhor. E aquela multidão sabia que precisava ser salva do pecado, precisavam ser salva das armadilhas das trevas. A família deles precisava ser salva, tudo deles precisava ser salvo. Então eles cantaram e gritaram: salva-nos, Senhor, Hosana, salva-nos, Senhor. Mas o nosso versículo é quando Jesus já entra no templo. A multidão aclamou o Senhor, mas quando entrou no templo, olha o que está escrito em Mateus 21:14. Vieram a ele no templo. Quem que foi ao templo? Cegos, coxos, e ele os curou. Quem que estava no templo? Quem precisava do poder de Deus. Cegos e coxos. Aqui está falando de enfermidade física, mas Deus está olhando para você que chegou aqui hoje deprimido, ansioso, angustiado. Ele quer te curar. Ele quer curar você fisicamente, Ele quer curar você emocionalmente. Você que entrou aqui oprimido, Ele quer te curar espiritualmente. Ele curou e Ele vai curar hoje. E aqui continua dizendo, aí Jesus vai falar o Salmo 8. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, para aqui. O que os escribas e os religiosos estavam fazendo? Está escrito aí. Os escribas e os religiosos, gente, lê, vendo, não participando, não recebendo, não entendendo que aquela era a hora de algo novo acontecendo. O Messias tinha chegado. Eles só estavam vendo e julgando. Será que é? Mais um enganador. Quem é esse? Quem é esse? E eu digo para você, com que coração você vem para a casa de Deus? Para ver os levitas cantarem? Para ver uma pessoa, um pregador aqui pregar? Se você veio só para ver, nada você vai receber. Mas se você veio aqui para coração aberto, para adorar a Deus, aí sim você vai sair daqui curado, liberto, cheio de unção, de glória, de poder, de autoridade. Agora é o Salmo 8. Vê se você reconhece. Então Jesus, depois que os principais sacerdotes e os escribas, eles só viram Jesus, está escrito, e os meninos, ainda no versículo 15, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi. E aí eles se indignaram e perguntaram, ouve o que esses estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste, fala mais alto, tiraste. Tem alguma coisa diferente aqui do Salmo 8. No Salmo 8 tem o quê? Suscitaste força.
da boca dos pequeninos. Aqui está a grande revelação. O louvor, ele é força explosiva no reino espiritual. O louvor, o perfeito louvor. Jesus está falando agora de perfeito louvor. Ele tirou a palavra força para colocar a palavra perfeito louvor. Então, qual é o perfeito louvor? Os instrumentos mais afinados, é muito bom quando todo mundo está muito bem afinado. As vozes mais lindas, isso é lindo de ouvir. Mas sabe qual é o perfeito louvor? Um louvor intenso que sai aí do teu coração. Um louvor intenso que chega até o trono de Deus e diz ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor. Eu adoro a Ti, Senhor, porque o Senhor é único e o Senhor é digno. Esse é o perfeito louvor. O perfeito louvor é de lábios simples, de lábios de crianças. Eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Nós não vamos, ficar estáticos. Está escrito, eu vou repetir aqui para você. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, então eu quero que você ponha a mão no coração e você diga, eu não quero só ver. Eu quero adorar. Por isso eu quero agora orar por este ambiente. Cai agora por terra toda corrente. Cai agora por terra toda dureza de coração. Cai agora por terra todo tipo de opressão. Caia por terra agora todo tipo de paralisia. Espírito Santo de Deus, toca em cada coração. Tira de cada coração o perfeito louvor. Intensidade. Quando eu amo, eu falo alto. Quando eu amo, eu não tenho vergonha de dizer para a pessoa, eu te amo com toda a força do meu fôlego, do meu coração. Você já viu quando o noivo e a noiva vão para o altar e quando o pastor ele fala, você aceita? Ele fala com toda a noiva fala, o noivo fala, ele fala sim, eu aceito, para todo mundo ouvir. Não fala assim, sim, eu aceito. Não, ele fala com força. Gente, adorar a Deus é com intensidade, porque este é o perfeito louvor. Eu quero te dizer ainda, antes de você adorar, Êxodo capítulo 15. Eu vou ler para você. Você fica em pé, você não precisa abrir, vai estar lá no painel. Êxodo 15. Eu espero que eu tenha dado para eles. Mas Êxodo 15, o inimigo disse, no versículo 9, o inimigo disse para aquele povo que estava saindo do Egito, perseguirei, alcançarei, repartirei e destruirei este povo. Gente, quanta coisa ruim, né? Num versículo só. Olha o plano dele, vou repetir: perseguir, alcançar, roubar e destruir. É isso que ele quer com a tua vida. Você sabia que o plano, ele não tem muita imaginação. Ele olha para você, ele fala a mesma coisa. Eu vou te perseguir, eu vou te alcançar, eu vou te roubar e eu vou te destruir. Aí ele olha para o outro e fala a mesma coisa. Eu vou te perseguir, eu vou te alcançar, eu vou te roubar e eu vou te destruir. Mas aí quando você tem um perfeito louvor na tua boca, você diz o que Moisés disse. E olha o que Moisés, ele disse: ó Senhor, como, no versículo seguinte, olha a força de Moisés. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que opera maravilhas? Aí sabe o que aconteceu? Eu te conto o fim da história. Sabe quem perseguiu, quem alcançou, quem pegou aquilo que eles queriam e quem destruiu? Deus. Todo o exército do Egito morreu embaixo das águas, porque Deus perseguiu, Deus alcançou e Deus destruiu os planos do inimigo, porque da boca de Moisés saiu perfeito louvor. Agora é da tua boca, meu querido. Agora é da tua boca. Levanta a tua mão. E eu quero dizer que você vai levantar. Você cantou, vai levantar um aleluia. Sabe o que é aleluia? Hoje você aprendeu. O que é hosana mesmo? Salva-me. Sabe o que é aleluia? Louve a Deus. Vamos lá. Hosana. Aleluia. Aleluia.